quem já está aqui para esta pauta super legal, doutor Fernando, bem-vindo. Sempre um prazer tê-lo junto com a gente. Muito obrigado, Carol. Ele que é neurocirurgião e que a gente traz assuntos aqui sempre diferentes, mas com a sua base toda científica. E esse assunto é um assunto romântico, ou não? Vamos falar de ciúmes. Sim, o ciúme só existe, Carol, porque na verdade existe apego e existe desejo inicialmente. Sim. E acaba sendo uma manifestação, um dos pontos, né, da manifestação do amor. E, na verdade, o que chamou a nossa atenção para que a gente, né? Olha que lindo que ficou. Sim, Sério, sim. você amou também, doutor? Ficou maravilhoso. Beijo aí para a nossa equipe que projetou. O que chamou muito a nossa atenção, e o doutor vai nos explicar cientificamente, é que quando a gente sente ciúmes, a gente está ativando também uma sensação ali de dor, a mesma sensação de sofrimento, algo do tipo. Olha, não é à toa que tem a sofrência, não é isso? Sábios da sofrência. É uma forma, na verdade, artística, né, de também manifestar o amor através da música, através da arte, mostrando aquele incômodo, aquela situação desagradável que pode acontecer numa situação de ciúmes. Tá. E existe uma explicação que tem um substrato neuroanatômico. Então, o que acontece? Existe uma região chamada giro do cíngulo. Aqui a gente está vendo o hemisfério cerebral direito, tá? É como se a gente tivesse separado ele e a gente está mostrando a parte do meio. Okay. Lembrando que tem uma outra parte também que complementa, que é a esquerda. E tanto faz, de um lado ou do outro também tem essa estrutura, que chama giro do cíngulo, que faz parte do sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Nessa região, Carol, existe uma convergência de informação entre uma dor, por exemplo, de origem física, e a questão psíquica que a gente chama de sofrimento. E nessa mesma região, essa percepção dos ciúmes, ela pode acionar sensações de ordem física. Então, dor no peito, batimento cardíaco mais acelerado, aquela sensação de desconforto, dores, alguma coisa realmente incrível que, enfim, quem tem ciúmes ou já passou por uma situação muito complicada dessa já pode ser capaz de descrever. Que coisa, doutor. Então você citou na nossa abertura que situações que vão um pouco além, né, que ultrapassam aí alguns níveis, vamos colocar dessa forma, esse ciúme ele pode virar um transtorno de acordo, então, com isso que acontece de forma química? Sim, vamos imaginar o seguinte, por que a pessoa tem ciúmes? Gente, eu estou tentando racionalizar uma coisa que é muito bonita. A gente está falando da neurociência do amor, tá? Então, eu estou bem distante da ideia de querer matar a ideia do amor, muito pelo contrário. Como seres racionais e tendo todo o conhecimento neurocientífico, a gente tenta de alguma forma facilitar essa nossa percepção. A gente chama isso de metacognição, né, Carol? Quando a gente começa a entender os processos mentais, isso faz com que a gente traga mais tranquilidade para dentro do nosso coração. Isso pode proporcionar, inclusive, relacionamentos mais felizes e saudáveis. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Mas é mais ou menos o seguinte, quando você tem um par romântico capaz de acionar o circuito do prazer no seu cérebro, essa pessoa tem uma chavinha mágica que faz com que de tempos em tempos você tenha a liberação de dopamina e uma sensação de bem-estar, de prazer, de amor, de acolhimento, acaba laureando todo o seu sistema nervoso central. Isso é muito gostoso. Qual que é o detalhe? A partir do momento que existe o amor e o apego, o medo, mesmo que seja um medo inconsciente de perder essa exclusividade, pode provocar uma sensação de medo, angústia e até mesmo raiva que configura a questão dos ciúmes. Entendi. E que aí, dependendo da manifestação e do comportamento daquela pessoa... Sim, isso pode ser muito desagradável, porque isso aciona a região da amígdala cerebral, que deixa a gente numa situação de alerta, pode provocar muita insegurança, eu digo muita mesmo, a pessoa sofre. Então, em vez de desfrutar o bem-estar de estar do lado de uma pessoa que ela gosta, ela fica com medo, com receio. E, por outro lado, abre um portal super interessante, mais complicado, que é o trabalho dos lobos frontais. E aqui eu estou falando de uma imaginação negativa. Então, de repente, a pessoa começa a ter uma desconfiança que não tem sentido. Quem nunca, né? De repente começa, né? Não é verdade, Carol? É verdade. Começa a pensar coisa que não tem sentido, né? Ver coisa onde não tem relação nenhuma, né? Você tá olhando pro lado por quê? A pessoa tá com você ali, tá tudo certo, desconfiando de algo que imagina, mas que, né, não tem nem base para pensar naquilo. Sim, e até aquelas pessoas que dizem, né? A gente acaba atraindo as coisas no universo. Sim, a pessoa não tá nem pensando naquilo, mas você fica falando tanto aquilo que, de repente, não é uma coisa que não era para acontecer, fica propícia. Isso porque todo o cérebro se conversa nesse momento. Né? Existem áreas, por exemplo, que são acionadas
que fazem com que a percepção, inclusive da outra pessoa, ganhe uma relevância maior. Então, olha, eu estou desconfiando e pelo olhar, pelo jeito que olhou no telefone celular, do jeito que fechou, olha, pode ser que tenha alguma coisa, não está gostando tanto de mim, está pensando em alguma outra pessoa, por que será? Está falando com quem no WhatsApp? E de repente não tem absolutamente nada acontecendo. E essa convergência de informações para essa área importante do cérebro provoca esse tipo de sensação. Entendi. Agora, doutor, uma pergunta. Sem a base científica que você está nos contando, a gente costuma dizer que quando não há nem um pouquinho de ciúmes envolvido nessa história, nesse relacionamento, é porque não há amor, entendeu? Não há... Como que você explica isso, então? Olha, duas coisas, tá? Ciúmes e saudade. A gente só sente, isso é uma percepção secundária, quando a gente ama alguma coisa, quando a gente gosta de alguma coisa. Ninguém tem saudade de um tempo ruim. É verdade. E ninguém tem saudade de uma pessoa ruim. Isso é um fato. Da mesma maneira, ciúmes. Você só sente ciúmes daquilo que você gosta, daquilo que você tem medo de perder, daquilo que você não gostaria de compartilhar ou de dividir, ou que você gostaria de exclusividade. Só da gente entender essa nossa natureza humana e o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, já fica, enfim, meio caminho andado. É lógico que existe, Carol, situações de transtornos neuropsiquiátricos, e aqui eu estou falando de ciúme patológico, doença, até com CID, por exemplo, tem uma síndrome que chama síndrome de Otelo, que é o ciúme patológico. A pessoa experimenta um tipo de amor que a gente classifica como mania. Ela fica tão fissurada naquela outra pessoa e o ciúme toma uma proporção tão grande que pode provocar um verdadeiro desequilíbrio no sistema límbico e provocar comportamentos bizarros que, enfim, requerem até uma intervenção terapêutica propriamente dita. Mas aquela pontinha de ciúmes é sinal de amor. É sinal de amor, é lógico, não tem problema, é normal. Aí o que cabe? Cabe bastante conversa com o parceiro, com a pessoa que você gosta, porque assim, veja, até quem tem a pessoa que sente o ciúmes e o outro que é o, entre aspas, a vítima. Né? Um pouquinho disso faz bem pro ego, né? Fala, puxa, tá sentindo ciúmes de mim, é porque me ama mesmo, me deseja. Sim. Mas a gente sabe que o passo seguinte disso pode ser uma desconfiança desconfortável. E isso não faz bem para relacionamento nenhum. Então, assim, jogar com aquela estratégia que às vezes, né, quem é mais jovenzinho ou jovenzinha tá aprendendo, vou provocar um ciúminho, porque daí eu trago para perto. Gente, não é legal, porque esse é o problema. O relacionamento, para ser pleno, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser amigável, ele tem que ser confortável e não provocar de uma forma maliciosa alguma coisa para garantir um ganho por uma carência. Então, assim, a gente sabe que isso não vai funcionar. Quer dizer, pode funcionar a curto prazo, satisfazer o seu ego, mas a longo prazo pode ser ruim para o relacionamento. Tem perguntinha do público, doutor. Olha lá, quem escreveu pra gente, aproveita e estamos ao vivo nesse assunto romântico. Ou não vou ser bonita. Valéria, obrigada, um beijo. Meu pai tem 82 anos, teve um AVC há quase um mês, porém está consciente. Quando minha mãe sai de casa, ele fica agoniado e pergunta o tempo todo quando ela vai voltar. Tem ciúmes. Isso é normal? Pode ter uma relação, então? Olha só, Carol, que pergunta super interessante. Um acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, é um tipo de doença que provoca uma falta de oxigênio e glicose em alguma parte do cérebro, com uma morte daquele pedacinho do cérebro. Se de repente houve alguma lesão no sistema límbico, no córtex pré-frontal ou até na região ali do lobo temporal, isso pode provocar uma alteração no funcionamento dessa parte emocional do cérebro. E pode sim pegar e essa parte, de repente, emocional fica um pouquinho desregulada. Eu tenho um exemplo para dar. Eu tenho um paciente, não vou falar nomes, mas que tinha uma situação neurocirúrgica, uma hidrocefalia, depois que ele teve um trauma, e uma das manifestações que ele apresentava era essa síndrome de Otelo, um ciúme patológico. Então ele tinha certeza que os fisioterapeutas que vinham na casa dele para fazer a reabilitação com ele tinham, na verdade, intenções e até mesmo aconteciam coisas com a esposa dele, que não tinha cabimento nenhum. Entendi. E precisou a cirurgia acontecer. Foi uma situação que foi até anedótica, né? Quer dizer, uma neurocirurgia ajudou no caso de ciúmes? Sim, ajudou, porque restabeleceu o trânsito licórico, o fluxo sanguíneo cerebral e a pessoa começou a funcionar de uma maneira normal, sem ter esse tipo de percepção. Então, para quem está em casa e mandou essa pergunta e está com essa angústia,
vale a pena levar isso para o neurologista que está tratando seu pai, porque às vezes existem sim medicamentos que podem reequilibrar essa parte neuropsiquiátrica e ele não precisa sofrer. Já está num momento de reabilitação neurológica e por que não, na verdade, ter esse conforto emocional? Então, doutor, de repente essa questão até cerebral pode ser corrigida com medicamentos, com uma série de coisas. Pode. Posso contar para você uma novidade neurocientífica? Adoramos. Não, então, tem trabalho científico mostrando o seguinte, se você faz estimulação magnética transcraniana, mais do que isso, estimulação elétrica cortical, influenciando o funcionamento do crânio através de eletrodos presos em superfície e estimula o lobo frontal direito ou esquerdo de forma diferente, você pode amenizar ou aumentar a sensação de ciúmes. Tem trabalho científico já mostrando isso, que quando a gente modula a área do córtex pré-frontal, você pode mudar essa percepção, essa sensação de ciúmes. Que coisa. Agora eu estou me lembrando, eu tenho uma amiga médica que trabalha com isso e trabalha com dor. Então, também pode ser uma ajuda para as pessoas que têm dores crônicas? Com certeza, porque assim, existem algumas regiões do cérebro, como essa que a gente falou do giro do cíngulo, isso acontece também em paciente, por exemplo, que tem uma dor devido a um câncer terminal, e veja, a percepção da dor existe e junto com ela o sofrimento. Através de intervenções neurocirúrgicas, são casos raros, mas que isso pode acontecer, se você interfere no funcionamento dessa região, você às vezes não consegue tirar 100% a dor da pessoa, mas você ameniza a sensação do sofrimento, desacopla. Sabe aquela coisa da pessoa que parece que é tão resistente à dor? Veja, ela machucou o pé igual você, só que ela não está reclamando tanto quanto você. Por que isso acontece? Porque o cérebro dela interpreta aquilo simplesmente como dor, não como uma causa de sofrimento. Entendi. Agora, doutor, então isso também está relacionado com uma questão química, obviamente, individual. E como é que a gente, assim, entende essa questão que, para algumas pessoas, isso vai ser de uma forma mais intensa e para outras menos? Eu vou lá e já volto, você já me conta o que está relacionado aí. Se tem uma questão genética, até cultural, que a gente guarda na nossa memória, que a gente viu, que a gente viveu, que nos ensinaram, que possa também ter uma relação, enfim, com essa sinapse aí que você estava contando. Nossa, você bonito, hoje recebendo o Dr. Fernando Gomes, que sempre arrasa nas explicações científicas quando a gente fala aqui, ó, dessa máquina, estávamos falando no intervalo, né? Como isso é o que comanda realmente tudo. E hoje a gente está falando de ciúmes, mas que poderia ser até outro tema. E eu deixei uma pergunta. Doutor, o que entra nessa questão do gatilho realmente que faz umas pessoas terem X comportamento e outras Y, enfim, mais intensidade ou menos dos ciúmes e até de outras questões mesmo? Sim, a própria manifestação da dor, né? O que a gente sabe é que, é lógico, que devem existir variações genéticas, mas a questão social e cultural, ela tem um impacto muito grande e isso a gente observa na prática clínica e eu posso até falar aqui com vocês. Por exemplo, geralmente pessoas orientais, você pega o japonês, por exemplo, existe uma tolerância que a gente percebe muito maior à própria dor. Então, o machucado é o mesmo, a lesão, de repente, é a mesma no corpo físico, mas o grau de reclamação é menor do que, por exemplo, a gente observa em outros povos. E a gente sabe que tem uma questão cultural e a própria forma da educação que faz com que essa manifestação ela seja menos colorida, no sentido de, não posso fazer mais nada porque eu estou com dor. Não, a pessoa vai seguindo em frente, ela guarda aquele desconforto para si e segue adiante. E de alguma maneira a gente pode imaginar, né, isso não tem provado, mas a gente pode imaginar que isso acontece nessa região do giro do cíngulo, onde essa interpretação ela pode andar casada com a percepção do sofrimento ou não. Lembrando que aqui as endorfinas desempenham um papel muito importante na modulação da dor. Por exemplo, Carol, jogador de futebol, no final de um campeonato, de repente é contundido no meio do jogo, muitas vezes levanta e continua jogando. E faz gol, e ganha e tudo mais. E depois, quando vai ser avaliado, quando o corpo teoricamente esfria, e não é o corpo que esfria, né? São os neurotransmissores que voltam para o normal, você vai ver a pessoa teve uma lesão de menisco, teve uma lesão ortopédica até grave, mas mesmo assim, naquele momento, a dor, ela estava suprimida, porque a motivação dela era tão grande naquela situação que o corpo fica anestesiado para que ela possa desenvolver o que deseja. Olha que legal, neurotransmissores. Neurotransmissores. No momento, temos que prestar mais atenção nisso. Quem escreveu pra gente, olha lá? Obrigada, Ju, um beijo. O ciúmes muda depois de uma decepção amorosa? O meu mudou bastante. Tinha muitos ciúmes quando era casada. Hoje, em outro relacionamento, nem tanto. Eu acho que o que acaba acontecendo é que a gente acaba mudando a nossa forma de relacionar com o amor dentro da gente mesmo. E até o próprio volume que a gente coloca nessa percepção pode ser maior ou menor.
Porque veja, se você tem um relacionamento que te provoca ciúmes a ponto de você ter dor física, desconforto, insegurança, você não precisa de um profissional para dizer que esse relacionamento não está fazendo muito bem para você. Às vezes o que motiva você a seguir adiante é, de repente, uma carência emocional muito maior, alguma insegurança que está ali escondida, e você permite ficar se machucando e até mesmo vivenciar um relacionamento tóxico. A partir do momento que a gente aprende, e pode ser através de uma decepção, você consegue regular de uma maneira mais sábia o que você, na verdade, pretende experimentar ou não. Então, assim, como você falou, né, Carol? Um pouquinho de ciúmes mostra que existe amor, sem sombra de dúvida. Mas não significa que você sente muito ciúmes, você ama muito. O que mostra, na verdade, é que talvez esse relacionamento, para você, não esteja fazendo muito bem. Doutora, acabei de ter uma ideia para a próxima pauta. Vamos lá, então. Porque a gente está falando dessa questão e me veio na cabeça uma breve resposta para a pergunta, que o amadurecimento e a passagem do tempo e dos anos também podem ajudar em mudanças de comportamento. Sim. Pensei logo que numa próxima vez, se claro, tiver já essa comprovação e essas informações, como é que seria um cérebro de um bebê, de uma criança e um cérebro de uma pessoa já, né, nessa fase com mais idade, o que muda ali e como são os neurotransmissores. Não é legal, podemos falar sobre isso porque o cérebro é um órgão que, apesar de parecer estático, Carol, e que está dentro da caixa craniana, ele sofre mudanças incríveis dentro da sua vivência microscópica. O cérebro humano ele vai ficar pronto para valer mesmo por volta dos 21 anos de idade. E depois disso, existem mudanças que vão acontecendo no decorrer da vida. Tem muita coisa para contar ainda, doutor. Dá tempo de mais uma, Gláucia? 1 minuto, olha lá, na tela. Ai, adorei, gente, vai tendo as ideias ao vivo. Gu, querido, um beijo, obrigada. Sentir ciúme é sinal de baixa autoestima? Essa dor que pode ser física é igual para todo mundo? Super pergunta. Olha só. Pode ser sinal de baixa estima, mas não significa que seja, né? Tudo depende do relacionamento que a gente tá avaliando. E não é da mesma maneira que é experimentado. Da mesma forma que, por exemplo, a paixão e o amor, a gente não pode dizer que é exatamente a mesma vivência para todas as pessoas. Infelizmente, a gente ainda não tem uma coisa chamada paixonímetro, que eu pudesse medir o quanto que uma pessoa está apaixonada ou não, e a mesma coisa em relação aos ciúmes. Mas o relato clínico é que são percepções bem semelhantes, Carol. Doutor, muito obrigada mais uma vez, sempre, né? Arrasa, um super prazer, agradecer a nossa audiência e todo mundo que mandou perguntinha, o doutor sempre responde, mas lá nas redes sociais dele, no YouTube, vocês acompanham todo esse trabalho maravilhoso do doutor Fernando, que é neurocirurgião, no @doutor abreviado Fernando Neuro, tudo junto, @doutor abreviado Fernando Neuro, tudo junto. Já podem mandar mensagem e tem que seguir. Obrigada mais uma vez. Carol, muito sempre obrigado. Sempre brilhante, viu? Eu te espero para esse próximo isso papo, aí. viu? Um beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Obrigada, meninos.